E dando continuidade às nossas aulas sobre embriologia, hoje falaremos sobre os anexos embrionários, estruturas estas que realizam importantes funções para o desenvolvimento do embrião. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre os anexos embrionários. Bem, esses anexos embrionários são estruturas transitórias extraembrionárias que se formam juntamente com o embrião e que realizam importantes funções para o desenvolvimento do mesmo. Nós temos diversos anexos embrionários. Dentre eles, nós vamos ter o saco vitelino, o âmnion, o alantoide, o córion e a placenta. Só que alguns desses anexos não vão estar presentes em algumas espécies de animais. Por exemplo, nos peixes e nos anfíbios, nós vamos ter presente apenas o saco vitelino. Agora, quando se trata de répteis, de aves ou de mamíferos ovíparos, nós vamos ter presente o saco vitelínico, o âmnion, o alantoide e o córion. Agora, quando tratamos de mamíferos vivíparos, nós vamos ter presentes todos os anexos embrionários. Porém, temos que lembrar que o saco vitelínico e o alantoide se atrofiam durante o desenvolvimento. Tranquilo? E é o seguinte, aqui nesta aula hoje eu explicarei para vocês cada um desses anexos embrionários. Beleza? Então, bora lá. É o seguinte, o saco vitelino ou vesícula vitelina origina-se do endoderme e do mesoderma, que nós vimos na aula anterior. E tem como principal função a nutrição do embrião, já que armazena o vitelo, que possui os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião. Nos anfíbios, o vitelo fica contido nos macrômeros, não formando assim uma vesícula vitelina típica. Nos peixes, nos répteis, nas aves e nos mamíferos ovíparos, ele é bastante desenvolvido. Já nos mamíferos placentários, esse anexo atrofia-se gradativamente, até desaparecer quase que por completo, sendo incorporado ao cordão umbilical. Embora o saco vitelínico se torne um anexo atrofiado nos mamíferos placentários, nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário desses animais, ele exerce um importantíssimo papel, que é o de produzir as primeiras hemácias do embrião. Então, ele vai ter uma função hematopoética. Posteriormente, essa função passa a ser realizada pelo mesênquima, que é um tecido embrionário originário do mesoderma. Mais tarde, passa a ser realizado pelo fígado e pelo baço. Após o nascimento do indivíduo, a função de produzir hemácias é desempenhada exclusivamente pela medula óssea vermelha. Por favor, pessoal, não confundam medula espinhal com medula óssea, tá certo? Ainda tem alguns alunos que fazem essa confusão. Até aqui tá tranquilo, né? Mas, se não tiver, é só você deixar suas dúvidas aí nos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo todos vocês. Tranquilo? Então, pessoal, vamos continuar falando do âmnion, ou também chamado de vesícula amniótica ou bolsa amniótica. Esta estrutura origina-se do ectoderma e do mesoderma. É uma grande bolsa que acumula gradativamente um líquido claro, que é o líquido amniótico, no qual fica mergulhado o embrião. Esse líquido tem como função evitar o ressecamento do embrião, como também atenuar qualquer abalo ou choque mecânico. Cerca de 90% deste líquido é constituído por água.
O restante está representado por sais orgânicos e inorgânicos. Dentre os sais orgânicos, nós podemos citar as proteínas, os carboidratos e os hormônios. Em suspensão nesse líquido, encontram-se células epiteliais fetais descamadas. Essas células se soltam do embrião e flutuam no líquido amniótico que as banha. Com uma agulha, uma pequena amostra desse líquido pode ser retirada para análise, sendo esse exame denominado amniocentese. As células vivas obtidas dessa amostra podem ser cultivadas e utilizadas para análises genéticas e bioquímicas. Essas análises podem revelar o sexo do feto, assim como marcadores genéticos para doenças e síndromes cromossômicas, que nós vimos em aulas anteriores. Na espécie humana, a amniocentese é realizada normalmente após a 14ª semana de geração, e os resultados demoram cerca de 2 semanas para estarem completos. Na sequência evolutiva dos vertebrados, o amnion tornou o processo de desenvolvimento embrionário independente da água do meio ambiente, seja no interior de um ovo terrestre, por exemplo, de répteis, de aves ou mamíferos ovíparos, seja no interior do útero, ou seja, nos mamíferos vivíparos. Os animais que desenvolvem o amnion durante a sua embriogênese denominam-se amniotas, e os que não o formam são chamados de anamniotas. Anota isso aí. Peixes e anfíbios são anamniotas, enquanto os répteis, as aves e os mamíferos são amniotas. Tranquilo? Bem, agora vamos falar sobre o alantoide. O alantoide é formado a partir do endoderma do intestino primitivo, junto à extremidade caudal do embrião, de onde um grupo de células começa a proliferar, originando uma pequena bolsa chamada de alantoide. Nos mamíferos placentários, o alantoide é bastante rudimentar, ou seja, ele é atrofiado. Ainda assim, tem um papel importante, porque participa da formação do cordão umbilical. Seus vasos sanguíneos se transformam na veia e nas artérias umbilicais. Nos vertebrados ovíparos, o alantoide é bem desenvolvido e cresce até alcançar a casca do ovo, sendo responsável pelas seguintes funções. Já pega isso, seu caderno, sua caneta e anota tudo, hein? Primeira função, função respiratória. É através do alantoide que ocorrem as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico entre o embrião e o meio externo. Segunda função é a função excretora. O alantoide recebe e acumula as excretas nitrogenadas provenientes do metabolismo proteico embrionário, que, nos vertebrados ovíparos, é constituído basicamente pelo ácido úrico. A terceira e última função é o transporte de cálcio. Através do alantoide, uma certa quantidade de cálcio é retirada da casca do ovo e transportada até o embrião, no qual é utilizada na formação das primeiras estruturas esqueléticas ósseas. Tá de boa até aqui? Olha só, gente, como eu já falei anteriormente, se não tiver, deixa aí sua dúvida nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. E já aproveita, não esquecem, assina a nossa chamada apertando o botão de curtir aí desse vídeo. Combinado? Os peixes e os anfíbios são animais analantoidianos, ou seja, não formam o alantoide durante o desenvolvimento embrionário. Répteis, aves e mamíferos são animais alantoidianos. Até aqui tá tranquilo. Então vamos lá, já entendemos essas estruturas, agora vamos para o córeo, beleza? Bem, nos vertebrados ovíparos, o córeo é apenas uma membrana protetora originária do ectoderma e do mesoderma, que envolve o embrião e os outros anexos embrionários. Nos embriões desses animais, algumas regiões do alantoide
aderem firmemente ao córeo, formando o córeo alantoide ou membrana córeo-alantoide, sendo vascularizada e localizada logo abaixo da casca porosa do ovo. A membrana córeo-alantoide permite a ocorrência de trocas gasosas entre o embrião e o ar atmosférico. Nos mamíferos eutérios, o córion desenvolve-se a partir do trofoblasto, diferenciando-se em duas partes, o córion liso e o córion frondoso. O córion liso é a parte mais delgada que fica grudada à face externa da membrana amniótica. O córion frondoso avoluma-se mais, formando as vilosidades coriônicas, que participam da formação da placenta. Além de participar da formação da placenta, o córion frondoso ajuda a manter o embrião fixado à parede uterina. Informações sobre defeitos genéticos e cromossômicos também podem ser obtidas a partir do córion, através de uma técnica de amostra da vilosidade coriônica. Atualmente, essa técnica está sendo mais utilizada do que a amniocentese. O exame consiste em retirar uma pequena amostra do tecido da superfície das vilosidades coriônicas. Na espécie humana, esse exame é realizado na 8ª semana de gestação, portanto, mais precocemente do que a amniocentese, e os resultados ficam prontos em alguns dias. Além disso, como os resultados da amniocentese são fornecidos depois da 14ª semana de gestação, a interrupção da gravidez devido à constatação de anormalidade no feto, feita nesse estágio do desenvolvimento embrionário, poderá acarretar mais risco à saúde da mãe do que um aborto realizado em estágio mais precoce. Agora, vamos entender a placenta. Bem, pessoal, a placenta é formada pelas vilosidades coriônicas e pela mucosa uterina, ou seja, o endométrio, onde essas vilosidades vão penetrar. Tem, portanto, em sua constituição tecidos materno e fetal. Na placenta, capilares pertencentes à circulação fetal estão em íntima relação com a circulação materna. O sangue da mãe e do feto circulam bem próximos, sem, contudo, haver mistura dos dois. Entretanto, devido a essa proximidade, ocorre difusão de nutrientes e oxigênio da circulação materna para a circulação fetal, bem como de CO2 e excretas nitrogenadas da circulação fetal para a circulação materna. E a placenta desempenha diversas funções, e eu vou estar citando algumas delas aqui para vocês. A primeira são as trocas gasosas materno-fetais. O oxigênio presente na circulação materna por difusão alcança a circulação fetal, enquanto o gás carbônico da circulação fetal se difunde para a circulação materna. Portanto, é na placenta que ocorre a oxigenação do sangue fetal, ou seja, a hematose. Assim, a placenta desempenha importante função respiratória para o concepto. Outra função é de nutrição. Substâncias nutritivas como glicose, aminoácidos, vitaminas e sais minerais também passam dos capilares placentários maternos para os capilares placentários fetais. Outra função é a de excreção. Na rede de capilares placentários, os catabólitos provenientes do metabolismo fetal passam para a circulação materna. São levados para os órgãos excretores maternos para então serem eliminados para o meio externo. Outra função é a de imunização. Muitos anticorpos produzidos pelo organismo materno passam para o organismo fetal através da placenta. Esses anticorpos recebidos da mãe conferem temporariamente, até cerca de uns 6 meses após o nascimento, uma proteção contra várias doenças infecciosas para as quais a mãe tenha sido sensibilizada naturalmente. Outra função é a endócrina ou hormonal. Logo no início de sua formação,
A placenta produz o HCG, que é a gonadotrofina coriônica, que atuará no ovário, impedindo a degeneração do corpo amarelo, mantendo-o em atividade até aproximadamente o 4º mês de gestação. Por volta dessa época, o corpo amarelo ou corpo lúteo começa a regredir e a placenta, já mais desenvolvida, passa a produzir progesterona e também uma certa quantidade de estrógeno, que inclusive nós vimos aí em aulas anteriores, tá certo? A placenta comunica-se com o embrião através do cordão umbilical, que muitos autores consideram como um outro anexo embrionário. O cordão umbilical origina-se do alantoide do pedículo embrionário. É uma estrutura longa, mais ou menos cilíndrica, que possui em seu interior 2 artérias e uma veia, que fazem a comunicação com os capilares placentários do feto. As artérias umbilicais transportam sangue venoso, enquanto a veia umbilical faz transporte de sangue arterial. Preenchendo os espaços entre os vasos sanguíneos umbilicais, encontramos o tecido conjuntivo mucoso, que é conhecido também como geleia de Wharton. Bem, pessoal, então é o seguinte, hein? Antes de finalizarmos a aula, eu gostaria de saber se você já se matriculou aqui no canal Biologia e Tal. Se ainda não se matriculou, é muito fácil. É só você descer aí embaixo desse vídeo e clicar no botão de inscrever-se para estar se matriculando. E não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações, porque toda semana nós temos continuação das aulas aqui do canal, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, não esquece de assinar a nossa lista de presença deixando aquele like, beleza? E outra coisa, já dá continuidade nos seus estudos assistindo um dos vídeos que vão aparecer aqui de lado, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!